Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, o último ponto de vista ao vivo de 2019, não é? Na sequência do ano e até o dia 9 de janeiro você vai acompanhar aqui pela Santa Cecília TV uma série de programas que nós gravamos sobre vários temas, vários assuntos, né? E algumas reprises, alguns programas que foram realmente bastante interessantes nesse último mês de dezembro, né? Lembrando, sempre ao vivo aqui, por enquanto, né? 1h30 da tarde, que é o horário tradicional do debate político e da discussão dos temas e dos assuntos que são importantes, né? Para a cidade, para a região e também para o país, né? Lembrando que de segunda a sexta, você sempre acompanha aqui na Santa Cecília TV uma reprise do ponto de vista a partir das 20 horas, 8 da noite. Dois destaques no cenário político e econômico aqui da região metropolitana neste final de semana. Finalmente a Ponte dos Barreiros vai ter aí a sua solução, né? Uma solução que não veio através do governo do estado de São Paulo, a solução vem agora através do governo federal, no contato que foi feito especialmente pela deputada Rosana Vale, amparada pelos deputados Caio França e Tenente Coimbra, e conseguiram então junto ao presidente da República a liberação de 48 milhões de reais. O verba inicialmente foi anunciada pelo prefeito Pedro Governo no sábado, 58 milhões, não sei se houve algum equívoco aí, mas no vídeo gravado pelo presidente da República, ele anuncia 48 milhões, enfim, o orçamento era para 40 milhões de reais, o Estado acabou não atendendo a Prefeitura de São Vicente, não atendendo a região metropolitana, né? Porque o problema não focava apenas na cidade de São Vicente, atingia também Praia Grande, fortemente, Cubatão e até parte aqui da cidade de Santos, tá certo? Então, o problema resolvido é o que interessa para São Vicente, para a região metropolitana, o governo e a verba vem do governo do estado e as obras de recuperação da Ponte dos Barreiros vão acontecer, né? E o destaque também para o falecimento no sábado do ex-prefeito de Cubatão, José Osvaldo Passarelli, né? Passarelli, aos 78 anos, acabou nos deixando, foi prefeito de Cubatão por 3 mandatos, né? Foi um protagonista, né, da cena política de Cubatão e da região metropolitana, ao lado de Ney Serra, né? Nos anos 80 e 90, Passarelli foi prefeito, indicado por Paulo Maluf, depois Ney Serra, indicado por Franco Montoro, aí a recuperação política, né, eleitoral de Cubatão, como o Santos também. O Passarelli se elegeu na sequência do Ney Serra, depois o Ney Serra se elegeu na sequência do Passarelli, o Passarelli se elegeu na sequência do Ney Serra, o Ney Serra se elegeu na sequência do Passarelli. Para muitos que não conhecem a história política de Cubatão, isso parece inacreditável, tá certo? E é inacreditável mesmo uma coisa dessa, mas a verdade é que isso aconteceu, né? Foram 3 mandatos de cada um na sequência do outro, e depois os dois se juntaram para fazer oposição ao Clermont Castor. Histórias curiosas, né, da política regional, mas fica aqui os nossos sentimentos ao Júnior Passarelli e a dona Cília Passarelli, a única deputada estadual da história de Cubatão, pelo passamento de José Osvaldo Passarelli. Ladies first aqui no Ponto de Vista, depois de chuvas, trovoadas e furacões, eu tenho o prazer de receber novamente aqui no programa a jornalista Arminda Augusto, que é a editora-chefe de A Tribuna. Prazer revê-la. Tudo bem, Arminda? Prazer, Edgar. É um prazer estar aqui. A gente conversava antes de... Eu olho para lá ou para lá, hein? Aqui, cruza aqui nessa aqui. Isso. Programa ao vivo é isso, né? A gente está sempre perdido. Isso é certo, não é? A gente lembrava aqui, antes de começar o programa, que a última vez que eu vim aqui foi em setembro do ano passado. Abandono completo. Antes do primeiro turno das eleições, e foi com o convidado que você vai anunciar logo na sequência. Então, é um prazer estar aqui novamente. Cumprimento aí a TV Santa Cecília e a família Teixeira pelo programa e pela qualidade do jornalismo que produz aqui. Muito bem, obrigado, Arminda, por estar conosco. Na ponta ao lado da Arminda, Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos, nos dá também a satisfação, o prazer da presença no último Ponto de Vista ao vivo de 2019. Prazer recebê-lo, prefeito, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar com você aqui, Edgar, Arminda, o Aldo, os telespectadores estão nos acompanhando, para a gente poder falar aqui dos assuntos da cidade, da região, sempre um privilégio. Hoje com a participação da Arminda, me lembro que a última vez que ela esteve aqui, né, como ela falou, tive o plano de fazer o programa junto com ela num momento delicado, tenso, decisivo, né? Tenso, um momento tenso. Não deu o que nós esperávamos. Mas... Hoje, um momento mais tranquilo, véspera de Natal, final do ano, mas sempre importante a gente falar dos assuntos da cidade aqui.
Muito bem, obrigado ao prefeito por estar conosco. E aqui o Aldo Neto, né, nosso companheiro, jornalista e que mais uma vez colabora com a gente. Tudo bem, Aldo? Tudo bom, Edgar, Arminda, Paulo, os companheiros de produção, ao público telespectador. Olha, Edgar, eu tenho 1 milhão de críticas ao nosso presidente Jair Bolsonaro, mas tem que se elogiar a atitude que ele tomou aí contra São Vicente. Eu já vi que atendeu uma deputada do PSB, que é partido de esquerda, né, como ele gosta de nominar, não que eu concorde com essas denominações, mas ele pensa desse jeito, mas atendeu pensando na população, ligou para presidente do Senado, ligou para cá, e é isso é para isso que os políticos servem, é para fazer política sem olhar a cor partidária, sem olhar o lado que o cara tomou em posição, independente de partido. É isso que a população espera. Então, eu acho que a gente tem que reconhecer essa atitude correta aí do presidente, entre tantas incorretas que ele já tomou, pelo menos essa com a região ele foi muito correto. Muito bem, é isso mesmo, falei na abertura, não é? Parabéns ao presidente da República, a todos os envolvidos e que as obras da ponte lá dos Barreiros saiam em definitivo, né? Bom, vou começar aqui questionando o prefeito, né, que teve aí alguns anos difíceis, uma certa turbulência aí econômica, financeira na prefeitura de Santos. O país inteiro passou por uma crise. Passou não, né? A situação ainda continua muito difícil, muito grave, tantos milhões de desempregados, desalentados, enfim, a informalidade aí campeando. Mas parece que 2019 foi um ano de uma grande recuperação na parte financeira, né, prefeito? Olha, Edgar, quando a gente disputa a eleição, né, e coloca o nosso nome, submete o nosso nome à população, a gente sabe que existem desafios, né? Quando você disputa uma eleição, você não tem a segurança do que vai acontecer nos próximos 4 anos. A gente vive num país que a cada semana é um flash, né? Uma novidade. Ter uma perspectiva estável, concreta e uma certeza para 4 anos é impossível. Então, quando eu me candidatei lá em 2012, eu sabia que nós teríamos desafios e a gente tem que estar preparado para enfrentar qualquer tipo de desafio. E foi isso que nós fizemos no decorrer desses anos, né? Quando eu assumi a prefeitura em 2013, começamos a entrar no país num período de recessão, tivemos impeachment do presidente, troca presidente, o país para, a economia despenca, e isso, obviamente, as cidades sentem os impactos. As cidades são as primeiras a sentir. Acho que nós tivemos aí coragem, inteligência, planejamento para enfrentar esse momento e para que a cidade hoje pudesse ter hoje, eu diria, posso dizer, com bastante tranquilidade e também com orgulho, porque isso não é um trabalho só meu, mas de um time, né? Que hoje a crise econômica é página virada na história, na realidade do município de Santos. Conseguimos equilibrar, sanear as dívidas do município e durante o período de crise, né? Eu até li isso num estudo que falava de alguns empresários e que tinham as suas estratégias aí de atuar. Dizem que no momento de crise é quando você tem que apostar mais, tem que seguir investindo. Por quê? Porque quando a crise passar, né, as pessoas vão retomar, vão necessitar de serviços, no caso da iniciativa privada, de consumir bens, etc. E tudo isso deve estar pronto, consolidado. E acho que uma das maiores virtudes que a gente teve foi trabalhar para o equilíbrio fiscal financeiro da prefeitura, sem comprometer a cidade, e não paralisar o maior programa de investimentos da história da cidade. O resultado está aí. Nós vamos estamos começando a colher a entrada da cidade, que é a maior obra viária da história da cidade, a própria Ponta da Praia, enfim, investimentos importantes que não aconteceram de um ano para outro, né? Isso foi fruto de um trabalho de longo prazo que não foi suspenso, paralisado, nós não nos intimidamos diante da crise. Então, acho que hoje nós temos aí entregas importantes para fazer e vamos, com certeza, consolidá-las aí a partir do próximo ano. Arminda, Aldo, ficam aí à vontade com o prefeito. Em relação às obras, né, e aí eu falo menos como jornalista e mais como pessoa, como cidadã, como santista que sou desde o nascimento, a partir do seu segundo mandato, de fato a gente sentia isso, havia uma percepção de falta de zeladoria, enfim, de obras paradas, foi uma avalanche de críticas, né? E isso, quem está nos assistindo, acho que comprova aí com redes sociais e mesmo na conversa de padaria, na conversa de feira, havia uma crítica. Na semana passada tivemos a oportunidade
a convite da Associação Comercial e com alguns empresários de Santos, a gente teve a oportunidade de conhecer de perto. Eu não tinha ido ainda nas obras da entrada da cidade, e aí eu tive uma dimensão assim, bastante grande do que é aquela obra. A gente passa, quem vai para São Paulo, vem de São Paulo, né, a gente percebe que tem ali uns viadutos sendo construídos, a ponte e tal, só que a gente não vê um outro lado desse complexo de obras que está lá na Zona Noroeste. Então, não quero ser chapa branca, mas preciso admitir que eu acho que aquela onda de críticas que foram feitas aí no início do segundo mandato do prefeito, eu acho que ela tende a se diluir a partir da entrega dessas obras. Claro, não dá para fazer tudo, né? Tem coisas que vão ficar aí talvez para 2021, mas eu acho que a partir da entrega daquelas obras e também da Ponta da Praia, Santos dá um salto aí de qualidade, e isso eu pude comprovar, principalmente em relação à Zona Noroeste, né? A minha origem é a Zona Noroeste, eu vivi lá a maior parte da minha vida, e eu acho que a partir da entrega da ponte, principalmente sobre o Rio São Jorge, vai ter um ganho para aquela população lá de 150 mil pessoas. Acho que vai ter um ganho de desenvolvimento bastante significativo. Então, em relação a isso, é preciso tirar o chapéu para o prefeito. Em relação a isso, tá? Abre e fecha parênteses, tá? Depois vem as pancadas, é isso, Arminda? Pode ficar à vontade também, pode cutucar, que ele está aí para isso, para responder. Não tem problema não. É verdade. Aldo Neto, pois não, Aldo? Olha, eu acho que a Arminda foi feliz a falar da entrada da cidade, mas tem que ser a gente ouve também muitas críticas aí em questão à obra da Ponta da Praia, por que é na Ponta da Praia, porque é um investimento privado, porque é onde o construtor vai fazer obra, está valorizando o lado dele, e ninguém olha para outra parte que foi feita, que foi ali na saída do túnel, lá na escola que leva o nome do seu pai. Essa está parecendo muito seu pai. Acho que sempre na prefeitura está te fazendo mal, porque você é mais jovem do que eu, já está ficando careca, barrigudo, mais barrigudo, enfim. Essa obra lá no Jabaquara, além de levar a melhor escola do município, talvez do país, o futuro vai dizer para lá, está atendendo uma região que é realmente carente de serviço público ali. Quem convive um pouco, passa por lá e convive lá, via essa falta de necessidade. Além da escola, vai ter a policlínica que está sendo finalizada, e acho que é sempre importante olhar esse todo. E a questão da Ponta da Praia, sabe, a gente precisa entender que a cidade se moderniza. O mercado de peixe estava prestes a virar o mercado municipal de Santos. O que é o mercado municipal de Santos hoje? É um prédio fantasma jogado ali no centro da cidade. O mercado de peixe, do jeito que estava indo, logo ia virar isso. Então foi importante também fazer isso. E é importante também enaltecer o Grupo Mendes, está modificando ali, fazendo dentro de uma área turística da cidade, que é a Ponta da Praia, a ligação com o Guarujá e tudo, construindo esse novo centro de convenções e reaproveitando lá o espaço do atual centro de convenções para gerar mais comércio, mais vendas para a cidade. Então, eu acho que todo governo merece crítica, e o Paulo tem as críticas a receber dele, mas eu acho que na questão de obra, ele sempre, enfim, encarou, não só a questão de obra, todos os problemas que ele encarou. Afinal, aqui na gestão dele caiu o avião com o presidenciável, teve acidente no Carnaval, e ele sempre encarou tudo de frente teve um incêndio e lá, solucionou terminais líquidos na entrada da cidade, o famoso incêndio lá do porto, lá na entrada da cidade. Ele sempre encarou isso de frente, nunca se escondeu atrás do gabinete, e acho que esse é um ponto que tem que ser enaltecido. Eu queria saber o seguinte, né? Teve um candidato aí a prefeito, se elegeu prefeito em São Paulo e que ia fazer uma revolução na gestão pública, na administração municipal de São Paulo, largou a gestão, né, de São Paulo na mão do nosso companheiro, amigo Bruno Covas, que hoje atravessa um momento extremamente difícil, né, na vida. A gente torce muito pela recuperação plena dele, mas ia fazer uma revolução e não fez revolução nenhuma, né, Arminda? A gente sabe que os problemas, os dramas permaneceram. Eu queria saber o seguinte: se o prefeito considera que essa forma de fazer obras, né, dificuldade que tem o poder público, né, a folha de pagamento
folha dos funcionários aumenta, mesmo que se não dê um reajuste lá no final do ano, ou no começo do outro ano, tem o crescimento vegetativo, uma situação bastante complexa que vive a Prefeitura de Santos e todo o poder público no Brasil, né? Você considera que é uma gestão revolucionária nesse aspecto, nessas parcerias que geraram tantas obras aí com a iniciativa privada? Olha, Edgar, acho que nós, diante do momento de crise, quando eu fui reeleito prefeito, como eu disse aqui, nós enfrentamos, nesse segundo mandato, a maior crise econômica da história do país dos últimos 80 anos. Os números mostram isso, todos os estudiosos apontam nessa direção. E a gente, diante da crise, tinha duas opções, né? Ficar lamentando, escolhendo o culpado pela crise, transferindo a responsabilidade para um outro ente público, ou arregaçar as mangas e com criatividade, com inovações legislativas, avançar nos temas que eram importantes para a cidade. E foi exatamente isso que a gente fez, né? Tem uma frase que eu gosto muito, né? A gente falou muito aqui de turbulência, desafio, que diz o seguinte, que mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? É quando a gente tem onda, ressaca, e assim é também quando a gente tem um piloto de avião, quando tem turbulência, e acho que essas dificuldades nos prepararam, nos fortaleceram enquanto equipe para gerenciar a cidade com o objetivo de entregar. Então a gente compreende também as críticas quando a gente entra na vida pública. Quem não está acostumado com crítica, quem não sabe lidar com crítica, tem que escolher uma outra atividade que não é atividade pública, né? Tem que buscar uma outra atividade. Agora, a gente, obviamente, que a gente vê, olha, as obras estão sendo entregues, mas como eu disse, tem uma memória, né, para isso acontecer. Do mesmo jeito que o filho não nasce de um dia para outro, demora 9 meses a gestação, para a gente elaborar, executar uma obra, começa a entregar, nós levamos aí praticamente os 8 anos, porque foi desde outubro de 2012, indo lá no Ministério das Cidades, depois aprovar o projeto, buscar o financiamento para a parte da prefeitura, depois de obter o financiamento, obter as licenças ambientais, depois todos os projetos básicos, executivos, as licitações com judicialização. É a burocracia do poder público, que é assim no Brasil inteiro. É por isso que essa obra não é uma obra aguardada para a entrada da cidade há 7 anos, desde quando eu estou prefeito. É 50. A necessidade de fazer essa ponte que a Arminda colocou aqui na Zona Noroeste, por exemplo, de interligar o São Manuel com o Bom Retiro, existe desde que a Zona Noroeste existe, há mais de 50 anos. Que é uma demanda, né? As pessoas que moram lá do outro lado do São Manuel têm dificuldade de acessar o serviço, enfim. Então, a população acaba vendo o quê? Sempre. Quando as coisas acontecem. Agora, vê lá o viaduto, vê a obra subindo. Só que esse trabalho, que é um trabalho de gabinete, é um trabalho de reunião, é papel para lá, é papel para cá, é reunião para lá, é reunião para lá, não é visualizado com tanta clareza pela população como agora o momento de entrega. Então, esse momento bastante gratificante. A gente, obviamente, adotou algumas posturas, fez alguns enfrentamentos. Acho que não falo em... seria muita pretensão falar de revolução, mas eu acho que nós fazemos, primeiro, premissa, fizemos valer os direitos, né, e os interesses da cidade. Não é admissível a gente ter aqui o maior porto da América Latina, que movimenta 1/3 da balança comercial brasileira, 1/3, 33% do PIB passa aqui. Historicamente, o que sempre aconteceu? Riqueza passa por aqui e não fica aqui. Essas empresas têm que ter a consciência de que a atividade delas é fundamental para a cidade e o poder público, a prefeitura, tem a obrigação de impulsionar, de estimular a atividade econômica, seja ela qual for, e do porto mais ainda, mas o poder público tem que fazer valer os direitos da cidade também. Tem que fazer as cobranças, porque os mais de 10 mil caminhões que estão aqui todos os dias impactam na manutenção da cidade, na zeladoria, na conservação das calçadas, nos buracos nas vias, e as empresas precisam dar contrapartida. Então hoje, acho que a gente deixa um legado de uma nova relação do porto com a cidade. Porque agora as empresas sabem que tem que contribuir com a cidade. Nós já formamos aí, ao longo desse período, mais de 200 milhões de reais em parcerias. Foram escolas construídas, escola do Piratininga, escola de São Manuel, a escola da Vila São Jorge, unidades de saúde que nós estamos construindo, como a do Piratininga também, que já foi entregue, vários equipamentos viabilizados com essas parcerias com a iniciativa privada. E qual que é o resultado disso, para ser muito objetivo? Nós enfrentamos, e os números, matemática é ciência exata. Se a gente comparar o volume de entregas, de investimentos que o nosso governo fez para a cidade durante esses 7 anos, seja na saúde, né, com as unidades entregues, seja na infraestrutura urbana, com a entrada da cidade, as obras importantes, foi o governo
é que mais entregou nessas últimas décadas na cidade de Santos, né? Por quê? Porque nós não ficamos limitados ao orçamento público. A gente foi buscar parceria com a iniciativa privada, fomos buscar investimentos e, mesmo na maior crise econômica, nós conseguimos viabilizar o maior pacote de entregas efetivas da história recente da cidade. Então isso é motivo de satisfação. Ainda falta muito, porque o ano que vem, que é o ano das entregas, é o ano de concretizar, mas eu diria que a gente está num caminho positivo para consolidar essas entregas. Vamos para o rápido intervalo, já voltamos aqui com a Arminda, com o Aldo e conversando aqui com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Já. Vamos de volta, né? De volta com a sequência do ponto de vista, aqui com a Arminda, com o Aldo. Podemos e começar com o prefeito a apertar já? Paulo Alexandre Barbosa. Você fica à vontade, a Arminda também. Nós ficamos analisando muito no primeiro bloco, então vamos apertar. Já que estamos no... Recuperação econômica é importante. Né? Ah, lógico. Não, o que é fato tem que ser reconhecido, mas já que estamos no último ano de governo, todo mundo diz que o último ano de governo é piloto automático, você se sente frustrado, porque obviamente você vai terminar a sua gestão, você entregar um sonho que todo mundo que foi prefeito de Santos teve e você teve possibilidade real de fazer acontecer, que é a famosa, propalada, além da, sei lá, como a gente pode chamar isso, ligação seca entre ilha e continente, Santos e Guarujá. Já teve projeto de ponte, que no dia da inauguração muda a caída para cá, para lá. Já teve o túnel que matou gente lá na via, que vila aquela aí, cara? Teve até um vereador que falou que morreu gente de AVCB, como se alguém pôs o nome de AVCB. Não tô... Lá onde ia sair a boca do túnel, lá na Vila dos Estivadores, ali perto já do Porto. Enfim, isso é uma frustração que você tem? Você acha que... Tá certo que isso não é uma obra da prefeitura, deveria ser da União, não é nem do governo do estado, mas é da União. Mas fica alguma frustração por isso, Paulo? Olha, Aldo, na administração pública a gente tem que ter um equilíbrio, uma clareza de que é uma corrida de revezamento, né? Você cumpre uma etapa e depois passa o bastão para que o outro possa dar continuidade. Nenhuma cidade, e inclusive Santos, é uma cidade pronta. Ela sempre tem desafios. Eu acho que nós conseguimos avançar muito, eu diria, lendas urbanas aqui na história da cidade, né? Se falava muito de colocar o Hospital dos Estivadores para funcionar, hoje é realidade. Se falava muito em VLP, VLT, o que vai acontecer. Quando eu assumi a prefeitura não tinha um tijolo em obra nenhuma de VLT, de VLP. Hoje nós estamos discutindo o início da segunda fase do VLT. A primeira fase já é uma realidade, então eu fico muito feliz com isso. A entrada da cidade não é mais um sonho, é uma realidade, já entregamos o primeiro viaduto e vamos fazer as demais entregas, né? A Ponta da Praia foi um projeto inovador, né, e grandioso, que está se tornando também realidade, ganhando forma. E a ligação seca Santos-Guarujá avançou, né, em termos de projetos. Hoje existe um projeto executivo pronto, aprovado, licenciado. Existe uma disposição aí do governo estadual de começar a obra. Espero que possa haver um entendimento do governo federal com o governo estadual, que hoje esse é o ponto, né, sensível que impede a execução dessa obra, que isso possa ser feito e essa obra possa ser realizada. Né? Logicamente que nós vamos ter todo o esforço, independente de estar na prefeitura. Essa é uma obra que todos nós santistas queremos que aconteça. Né? Então hoje eu estou prefeito, mas saindo da prefeitura continuo santista e aonde eu estiver vou trabalhar para que obras desse porte aconteçam. Eu acho que a gente está dando uma boa contribuição, mostrando o seguinte, olha, é possível, né? E eu até lembro, você está me falando aqui, fazendo um balanço, eu lembro em 2012, né, quando eu disputei a eleição, eu estava lá na feira da Delfim Moreira, ali no Embaré, fui lá com o meu panfleto, estava pedindo voto. E eu pedi o voto para uma senhora, dei o meu panfleto para ela, ela parou, olhou e falou para mim, olha, Paulo, o que você vai fazer se você ganhar a eleição, se você for prefeito? Quais são as suas prioridades? Eu falei, olha, eu gostaria de trabalhar para implantar o VLT, quero fazer a obra Nova Entrada da cidade. Aí ela olhou, ficou olhando bem fixamente para o meu rosto, falou assim, para. Eu falei, não enrola não. Falei, por quê? Ela falou assim, veja bem, eu vou votar em você já. Você pode falar a verdade para mim. Isso não vai acontecer nunca. Então, acho que no sentimento de santista, essas grandes obras, né? E é natural, por que é uma descrença? Porque vai se divulgando, vai começar, vai acontecer, e nunca acontece, nunca sai do papel. Então, hoje, acho que um legado que a gente deixa é o seguinte, é possível viabilizar as grandes intervenções.
né? Precisa ter articulação política, reunir forças, porque a prefeitura não tem capacidade sozinha para isso, mas trazer o Estado, trazer a União, enfim. É possível e eu acho que essas outras grandes obras irão se realizar. A segunda fase do VLT, que é fundamental para a cidade, conectando ao centro, a ligação seca Santos-Guarujá, que é fundamental, o túnel da Zona Noroeste, que é necessário para que a cidade possa se desenvolver ainda mais, são grandes obras que acho que a gente deu um pontapé inicial e o próximo prefeito vai ter todas as condições, não só políticas, mas também uma cidade equilibrada economicamente para realizar os investimentos que são necessários. Armindo Augusto parou momentaneamente as férias para participar do programa. Uma honra aqui para nós, né? Sem dúvida nenhuma. Então, fica à vontade aí, mande bala. O prefeito está falando aí das grandes intervenções, né? E realmente há 8 anos, né? Quase 8 anos, 7 anos, a gente não imaginava que fosse sair do papel o projeto da entrada da cidade, é fato. E ainda falando sobre grandes intervenções, e fazendo um rápido histórico aqui do que me vem à cabeça, mas certamente existem outros pontos. Vila Santa Casa, né, o conhecido Caldeirão do Diabo, acabou, não tem mais, com a construção do Santos T, do outro lado da Senador Feijó. As famílias foram transferidas. A obra da sua gestão é essa, não é nenhuma das outras. Mangue Seco, Butantã também eliminadas, 400 palafitas que saíram dali e em breve, né, pelo que você anunciou na semana passada, aquele trecho ali deverá ter 552 casas populares. Você consideraria que uma grande obra também teria sido, ou então vai ficar para a próxima gestão, acabar com a maior favela em palafitas do país, né? Já foi motivo aí de matérias de âmbito nacional, é uma região bastante carente, né, de alta vulnerabilidade e que, segundo dados aí talvez extraoficiais, são cerca de 6 mil famílias, é isso, que é o DIC da Vila Gilda. Que projeto habitacional é possível fazer, já está nos planos, enfim, fica para o próximo governo, tentou fazer alguma coisa nesse governo, como é que está essa situação, prefeito? Olha, Arminda, o DIC da Vila Gilda fica na zona noroeste, né, que é uma região, como você falou, que são 150 mil habitantes. E acho que a gente tem, no enfrentamento desse problema, alguns desafios. Primeiro, esse problema não se resolve em caráter imediato, né? Nós construir unidades habitacionais é desafiador, a gente tem falta de área, questão de recursos. Então, acho que estruturar a região onde se encontra o DIC da Vila Gilda, a zona noroeste, é um desafio importante e isso a gente vem fazendo. Então, a Zona Noroeste recebeu investimentos importantíssimos no decorrer desses últimos anos. UPA da Zona Noroeste, a Policlínica do Bom Retiro, Policlínica do Piratininga. Vamos entregar mês que vem a Policlínica nova também no bairro da Areia Branca. Vamos entregar um grande equipamento, o maior equipamento esportivo da Zona Noroeste, lá no M. Nascimento. Pavimentação, drenagem, ali na Jovino de Melo, nova ciclovia, melhorar o ambiente, melhorar a região em que essas pessoas vivem. Construímos dentro do DIC da Vila Gilda, Arminda, o restaurante Bom Prato, que hoje serve 1.500 refeições todos os dias. Então, é necessário, porque enquanto não se resolve, as pessoas vivem de que forma? Precisam ter saúde, precisam ter educação, precisam ter esse acolhimento, né? Precisam ter esse olhar social com o Bom Prato. São pessoas que vivem numa condição de vulnerabilidade social. Paralelamente a isso, projetos habitacionais. Construímos lá Caneleira 4, 680 unidades habitacionais. Estamos em obras com o Tancredo Neves, 1.120 unidades habitacionais. Vamos entregar uma parte no próximo ano e vai ficar para o próximo prefeito concluir, mas já com recursos garantidos, projeto em andamento. Adquirimos no nosso governo a área do Estradão, ali na Zona Oeste, na Nossa Senhora de Fátima, que é uma das poucas áreas que sobram na Zona Oeste para empreendimentos habitacionais. Ali vamos conseguir construir 1.000 casas. A área já é do município. Compramos 22 milhões de reais de investimento, já faz parte do nosso patrimônio e agora estamos fazendo projetos habitacionais. Não tem como resolver esse problema sem construir. E foi o que nós fizemos. Então, acho que, objetivamente, nós ajudamos a reduzir esse problema, não diminuímos, não eliminamos o problema, mas ajudamos muito a reduzir. E os projetos que nós viabilizamos enquanto governo, seja os que estão em execução, seja aqueles que têm área comprada, no médio prazo, vão contribuir para praticamente eliminar essa realidade da Zona Noroeste, o que é muito importante, né? É o caminho. A gente também, Arminda, eu digo que, além das obras em execução, nós aprovamos uma lei que vai ser muito importante para a cidade, que é a PPP da habitação.
onde a gente está trazendo o privado para realizar esses investimentos em moradias populares. Municípios têm limitações de investimento e qual que é o conceito da PPP? É desobrigar o município de determinados investimentos. O município concentra seu dinheiro em saúde, educação, área social, segurança, e a habitação faz o básico, por exemplo, entra com o terreno, a iniciativa privada entra com recurso, faz obra muito mais rápido, com muito mais eficiência, entrega, né, e as pessoas têm uma nova realidade. Essa PPP foi aprovada, CDHU o secretário de Habitação, Flávio Amaro, já me garantiu que nós vamos ter aí para Santos pelo menos 5.000 unidades, né, dentro dessa PPP, que o Estado também vai entrar como parceiro, então o município entra com o terreno, Estado com parte de investimento e iniciativa privada, né, com maior volume de recursos e mais eficiência na entrega. Então acho que é dessa forma que a gente vai solucionar esse problema. Avançamos bastante e acho que delineamos aí um arcabouço legal e uma série de projetos que vão nos possibilitar no médio prazo resolver esse problema, que é um dos mais graves problemas que a cidade tem. Eu queria fazer uma colocação, e aí uma colocação, a pergunta assim, a colocação não. É importante esclarecer, e o Paulo nunca esclarece, eu sempre corrijo ele, é que ele inaugura tanta policlínica que todo prefeito que vem inaugura, mas diferente dos outros, ele inaugurou essas unidades todas em prédio próprio. O que é prédio próprio? Para de ficar pagando aluguel para os outros, que a prefeitura pagava antes. Dentro da parte da habitação, realmente a Mina coloca muito bem a questão do DIC da Vila Gilda, e a habitação foi uma área que foi muito abandonada nas últimas gestões de Santos, não só na sua, já desde do Beto Mansur, do Davi Capricano, até da própria Thelma, acho que faltou uma atenção maior para a habitação. Você não acha que a prefeitura poderia, dentro dessa ideia de PPP, criar algumas obrigações para a iniciativa privada da construção, do tipo coisas que já acontecem em outras localidades, obrigar aos novos empreendimentos a ter, sei lá, 10, 20, 30% de unidades para atender a moradia social, para evitar, porque a abertura do nosso plano diretor acabou transformando o Santos numa região para famílias de classe A, B, C, e as classes mais pobres, que são importantes, que têm sua atividade econômica e que participam da vida da cidade, estão acabando sendo relegadas para outras cidades. E isso acaba gerando um problema de locomoção sérios, só para você ver como é que fica a divisa Santos-São Vicente em horário de pico. Santos-São Vicente, que é colado. Vocês pensam em ter essa conversa com a iniciativa privada da construção, em, de repente, criar algumas obrigações visando atender esse público? Só para emendar, né? Muita gente defende que se faça habitações populares no centro, né, da cidade. Sim, também. Olha, Edgar, Aldo, eu diria que hoje Santos tem uma das legislações mais modernas de incentivo à habitação popular. Primeiro, a Lei de Uso e Ocupação do Solo que foi aprovada, ela promove um estímulo à construção civil a empreendimentos imobiliários no trecho do corredor urbano do VLT, nessa segunda fase, que é ali a Campos Melo, região central. O que é o incentivo? Pode construir mais unidades, potencial construtivo ampliado. Questão de ter ou não garagem optativo em relação a empreendimentos, pode baratear e possibilitar empreendimentos que sejam mais atrativos para essa faixa da população que às vezes acaba sendo seduzida por um empreendimento em alguma cidade próxima, deixar o santista na cidade. O Alegra Centro, que nós aprovamos na Câmara, também tem o mesmo objetivo, estimular a ocupação da região central, inclusive com habitação. Por que habitação no centro? A história da cidade começou pelo centro. Então já há uma estrutura pronta para essa finalidade. As exigências da Lei de Uso e Ocupação do Solo para a construção civil são muito claras, Aldo. A gente, toda outorga, esses empreendimentos, por exemplo, que são feitos em outras áreas da cidade, na orla, área intermediária, todo o valor que a prefeitura receber de outorga por conta desses empreendimentos. O que é outorga? O empreendedor, o consultor quer fazer a construção nesses locais. Ele tem que pagar uma outorga para a prefeitura. Ao pagar esta outorga, esse dinheiro entra no caixa da prefeitura, depositado no Fundurb, que é o Fundo de Desenvolvimento Urbano. O que está descrito na legislação que nós aprovamos? Nos próximos 10 anos, Aldo, todo o dinheiro que a prefeitura receber de outorga do Fundurb
tem que ser obrigatoriamente reinvestido no centro da cidade, região central da cidade. E nesse horizonte de prazo, melhorias serão feitas, as PPPs, esperamos que elas estejam em execução, e a gente, ao trazer, por que é essa PPP? Por exemplo, o investidor, quando se faz empreendimento habitacional, que a CDHU constrói, por exemplo, o cidadão ele fica lá 20 anos ou 25 pagando para o CDHU a prestação, ele não ganha de presente, paga uma prestação módica, né? Mais compatível com a sua realidade financeira, mas ele paga o empreendimento, paga a casa dele. O que vai acontecer na PPP? O município pode dar o terreno, o Estado pode dar o terreno, o Estado pode abrir mão de tributos estaduais que pesam na construção, o município dá todas as isenções fiscais, o município não vai cobrar, não vai tributar empreendimentos que tenham foco em habitação popular, e abrindo mão de tributos torna o negócio mais atraente. O empreendedor vai, constrói e depois, no longo prazo, vai receber aquilo que hoje o mutuário, ao invés de pagar para o CDHU, ao invés de pagar para a Coab, vai pagar para uma empresa, para um banco particular, enfim. Vamos garantir o atendimento do público-alvo com uma inovação legislativa, que já funciona em alguns locais, que nós trouxemos para Santos com a aprovação dessa lei. Então, o nosso conceito é cada vez mais envolver a iniciativa privada. Não é vergonha nenhuma o gestor admitir que a iniciativa privada faz mais rápido, na maioria das vezes faz melhor, e nós temos que buscar as parcerias. Esse é o grande caminho. Essa visão de que o poder público tem que fazer tudo sozinho é uma visão, no meu ponto de vista, ultrapassada e limitada. Quanto mais parcerias, melhores resultados, dessa forma que a gente trabalha. E com certeza, na área da habitação, é muito importante esse tipo de parceria para que a gente possa sanar esse déficit e oferecer dignidade para essas famílias. Posso fazer uma observação? Fazer o papel de advogado do diabo aqui. A gente tem conversado bastante com os empresários da construção civil, e não é defender ou criticar, mas é apenas ponderar. E o que eles dizem de maneira geral? Santos, Ilha, não tem mais área, não tem mais terreno. Então, o preço da área é caro. O preço da área é alto, né? Não caro, mas o preço do terreno é alto. Para você construir para habitação popular, é isso que você falou, tem que ser com uma prestação módica. Então, o empresário, ele vai lá, ele vai ter que comprar um terreno com um valor de metro quadrado caro, seja no centro, seja, enfim, na periferia, ou seja, em outro bairro, e ele vai ter que ou financiar esse valor, ou ter algum tipo de benefício do governo municipal, do governo estadual, para que o valor da construção seja... A matemática da coisa tem que ser... Tem que fechar a conta, ter o lucro do empresário. Porque ele não vai poder cobrar do mutuário, né? Não vai poder cobrar do público, que é um público de classe mais baixa, o valor que ele cobraria se fosse construir para a classe média, a classe alta. Então, como é que você equaciona esse problema, considerando que a gente está falando de Santos, de 39 quilômetros quadrados, que não tem mais área? Nós vamos para um rápido intervalo, né? E na volta, então, o prefeito responde essa pergunta que é importante, né? Feita aqui pela Arminda. Já, já. Muito bem, ficou a pergunta da Arminda, né, no bloco anterior, para o prefeito responder, com essa questão que envolve os investimentos da construção, né, da iniciativa privada, dos empresários que querem obter lucro, não é, evidentemente, e as dificuldades das pessoas de baixa renda. Mais ou menos isso que você queria saber, né, Arminda? Porque é o que a gente falou, o prefeito resumiu bem, a conta tem que fechar. Então, em Santos não tem mais área para construir, não tem, e a área que tem disponível é um metro quadrado caro, seja ele no bairro da periferia, bairro na zona mais nobre, guardadas aí as devidas variações, é um metro quadrado caro. Então, como é que você imputa ao empresário a obrigação de fazer, ainda oferecer para uma classe média baixa, sendo que no final ele que paga a conta? Como é que se obtém lucro disso? E a gente não vai ser aqui inocente de achar que, é claro, todos têm que ter lucro, né? Não é uma ONG, né? As empresas de construção civil não são ONGs, né? Olha, cabe ao poder público, né, criar condições de atração para determinadas áreas da cidade. Quando se fala que não tem área em Santos, certamente não tem aonde todo mundo procura, aonde o mercado se mobiliza. Então, hoje, se a gente fizer uma análise do mapa de obras e novos empreendimentos imobiliários em Santos, a gente vai perceber que mais de 80% dos empreendimentos são onde? Da linha da máquina para a praia, né?
e muito poucos empreendimentos da zona intermediária para a região central. Nós precisamos fazer o quê? Criar condições de atratividade. Todas essas mudanças que a gente vem fazendo dentro do planejamento urbano é para tornar essas áreas mais interessantes. Como? Primeiro, infraestrutura urbana. Ninguém vai aonde não tem transporte de qualidade. Isso é fato. Se a gente tiver o VLT operando, levando as pessoas em 20, 25 minutos para a região central da cidade, transporte de qualidade, rapidez e eficiência, a gente vai trazer estímulo para que esses empreendedores possam viabilizar empreendimentos imobiliários no centro. Não tenho dúvida que isso vai acontecer. Isso não é um fenômeno local, é um mundo, né? Quando a gente pega e vê aonde o VLT passou, valorizou as áreas para onde o VLT passou, no mundo inteiro, valorizou. Tem estudos que apontam nessa direção. Mesmo aqui em Santos, o quanto Francisco Glicério, aquelas áreas onde o VLT passou, tiveram novos empreendimentos, novos investimentos, escolas sendo construídas, universidades sendo ampliadas. Isso vai acontecer também na região central da cidade de Santos. Então eu vejo que o VLT vai ser o grande impulsionador do desenvolvimento da região central. A grande pena é que veio com 50 anos de atraso, né? Se lá atrás a gente tivesse conseguido, seria uma coisa extraordinária para a região. Mas a gente não vence os desafios todos de uma vez só. Hoje a gente está com a entrada da cidade avançada, tem a ponta da praia avançada. Agora o desafio, o que é? É a região central, não tem dúvida disso. E o VLT vai ser importante. O VLT sozinho resolve? Não. Acho que para a gente impulsionar a região central é necessário uma série de ações conjuntas. Legislação. Como trazer o construtor? Além do transporte de qualidade, tem que ser mais barato para ele construir no centro do que em outros locais da cidade. Ponto. É isso. Tem que ser mais atrativo. E é o que está acontecendo hoje. Hoje, qualquer construtor que empreender no centro vai pagar mais barato. Taxa de obra pública, IPTU durante a obra, os tributos. Além disso, vai ser melhor para quem comprar. Nós estamos dando uma isenção, ITBI, não se paga o ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos aí durante a compra do imóvel. Vai lá, o cidadão comprou o imóvel, não vai pagar imposto. IPTU, 5 anos sem pagar IPTU. Então o cidadão comprou o imóvel, vai lá, comprou no centro da cidade, vai ficar 5 anos sem pagar IPTU. O IPTU a gente sabe que pesa no orçamento das pessoas, todas, especialmente aquelas que mais precisam. Então nós estamos desenvolvendo, não é imobiliário, é comercial, também isenção no IPTU, isenção também no ISS. O Santos Criativa já está dando essa possibilidade para quem está no centro e para quem vier para o centro. Nós estamos abrindo mão de arrecadação para impulsionar a região central. Eu não tenho dúvida, com as obras que são importantes, com a melhoria de infraestrutura que vai ser feita no centro, nós vamos melhorar as condições de atratividade. Incentivo fiscal, a questão do transporte de qualidade, melhorar a infraestrutura do centro. Então nós temos equipamentos que precisam de investimento público, rodoviária é um deles, o Outeiro Santa Catarina, a Casa do Trem Bélico, os teatros que precisam de investimento. Nós vamos ter aqui, aproveitar para dar notícia, assinamos na semana passada o contrato já, agora no mês de janeiro vamos começar a obra da rodoviária, vamos começar a obra do Outeiro Santa Catarina, vamos começar a obra da Casa do Trem Bélico, vamos começar... já começamos as obras do Teatro Coliseu. A Arminda está reclamando que você colou da... Não, eu estou falando de investimentos... Está nas minhas anotações aqui, dela, viu? Não, nós já começamos a fazer, assinamos semana passada. Isso ela cobra muito mesmo, o centro, é verdade. E com razão. E com razão. Então, nós concluímos, só que não é simples, querido. E eu vou dizer para vocês, rodoviária, vamos fazer quase 10 milhões de investimentos. Sabe quanto a prefeitura está colocando? Nenhum centavo. Como é que vai fazer? Como é que vai ser? Porque vai se trocar o pneu com o carro em movimento, né? Não tem jeito. Isso daí, em qualquer época do ano seria assim. Uma obra rodoviária não pode fechar. Então nós já desenvolvemos um planejamento junto com a Prodesan, com a empresa que está contratada, o Grupo Cosan, a Rumo, que vai fazer essa obra para a cidade. Investimento de quase 10 milhões de reais. Começa em janeiro, será entregue nas férias do mês de julho, já em funcionamento. 6 meses de obra. Outeiro Santa Catarina, também da mesma forma. A rodoviária não é uma ampliação, né? Vamos ampliar as baias de ônibus, vamos ampliar a cobertura no fundo e principalmente elevar o nível da rodoviária. Então nós vamos ter salas de embarque com ar-condicionado, poltronas, acomodar as pessoas de forma adequada e fazer uma reforma geral na estrutura, que é uma estrutura bastante antiga, banheiros, as lanchonetes, enfim, restaurante, toda a infraestrutura necessária
da rodoviária para que a rodoviária possa receber os turistas aí de forma adequada. Santos é uma cidade turística e precisa de uma rodoviária à altura da expressão turística que a cidade tem. Começa logo no início Agora, de janeiro? o contrato já está assinado, assim como janeiro começa, pode anotar para cobrar rodoviária, Outeiro Santa Catarina, a casa do trem bélico, as 3 obras do centro da cidade começam já agora, no mês de janeiro. Além disso, nós vamos construir lá na Zona Noroeste, que é a sua região de origem, Arminda, o maior parque acessível da cidade, né? Parque moderno dentro do Jardim Botânico. Esse é um parque que vai ser uma referência para a cidade. A gente tem muitas crianças na Zona Noroeste, região da cidade que tem o maior número de crianças, então nós vamos construir lá no Botânico um belo parque. E também começa em janeiro, um outro compromisso que eu tinha com a comunidade da área continental, vamos entregar uma escola nova no Caruara, também já assinamos o contrato, janeiro, obras iniciadas, até o final do ano a obra será entregue para a população santista que vive lá na área continental. Pois não, Donato, alguma cobrança aí ao prefeito, enfim? Eu não tenho uma cobrança, eu tenho uma reflexão, eu estava ouvindo ele falar, eu estava lembrando do saudoso deputado Gastone Henrique, uma vez que eu fiz uma entrevista com ele, antes da eleição do Paulo, até acho que foi 2010, e ele sendo contra o plano diretor que dava mais vaga de estacionamento, obrigava o prédio a fazer vaga de estacionamento, porque ele achava que a população tinha que utilizar o transporte público. E é uma reclamação constante do preço do transporte público, e o preço do transporte público aumenta porque cada vez mais as pessoas estão usando menos o transporte público. E por que usam? Porque acaba não atendendo e indo para o carro. E o trânsito da cidade realmente tem ficado difícil. Ouvi ele falar do incentivo aí à construção na área da Vila Nova, da Encruzilhada, ali perto da onde vai passar a segunda fase do VLT, que é realmente uma região degradada, que é interessante fazer prédios sem estacionamento. O que eu sinto de preocupação da população quanto ao VLT virou realidade essa primeira fase, mas se essa primeira fase não chegar no centro da cidade, não vai morrer por si só. E a pergunta que fica, Paulo, quanto tempo vai levar para a segunda fase chegar no centro da cidade? Mais 30 anos, como levou essa primeira? Ou você acha que a MTU tem como fazer isso com a velocidade que a gente precisa? Então, primeiro dizer o seguinte, a segunda fase do VLT, que vai para o centro da cidade, nós tivemos um bom diálogo com o Estado e alteramos todo o projeto do governo do Estado, né? Inicialmente, o projeto do Estado tinha a previsão de utilizar aí a Conselheiro Nébias, né? E, na nossa visão, iria prejudicar o fluxo de veículos. Nós temos 2 vias em Santos apenas, que vão direto da praia para o centro, né? Uma Washington Luiz, outra Conselheiro Nébias, não há nenhuma outra. Então nós decidimos preservar a Conselheiro Nébias e impulsionar o centro da cidade. Por isso o VLT vai pela Campos Melo, Dr. Cochrane, Porta do Mercado Municipal, João Pessoa, São Leopoldo, São Bento, Porta da Rodoviária, cruza a Praça dos Andradas ali na Cadeia Velha, vai passar no meio da Praça dos Andradas, Amador Bueno, passa no Coliseu, no Poupa Tempo, no Fórum, Constituição. Então, é um impulso ao centro da cidade. Que estágio se encontra esse projeto? O projeto foi aprovado pelo governo do Estado, foi licitado, recentemente foi publicada a habilitação, já com vencedor, a empresa vencedora do certame, que inclusive foi a mesma que fez a primeira fase. A expectativa, o governador teve aqui no jogo do Santos, depois esteve aqui em Cubatão, o vice-governador esteve aqui no sábado na cidade, tenho conversado com o Estado, e o compromisso do Estado é começo do ano iniciar as obras do VLT. Previsão é de 28 meses para a conclusão dessas obras, pouco mais de 2 anos, mas o fato é que está tudo comprometido, organizado para que essas obras sejam iniciadas no próximo ano. E a segunda fase é a fase mais importante para a cidade de Santos, né? Mais, inclusive, do que a primeira, porque vai fazer a conexão com a região central. Então, nós vamos trabalhar bastante durante o ano de 2020 para garantir o início dessas obras e deixar que o próximo prefeito possa entregá-las. Não é só isso, né? Porque a segunda fase é importante para a gente, mas tem que pensar que precisa ligar lá com a área continental de São Vicente, com Praia Grande, precisa pensar em chegar
a Cubatão, falta ainda muita fase para o VLT ser realmente o transporte público que vai entregar a região, né? Então, se levou esse tempo inteiro na primeira, a preocupação é sempre quanto tempo vai se levar essas outras. Bom, prefeito, nós estamos aí virando o ano, né? E temos uma virada, virando a virada, não, né? A virada do ano aqui em Santos é já uma tradição no estado, no país, virou uma virada muito conhecida, muito famosa. A Avenida da Praia completamente lotada, enfim, que a gente está acostumado, os hotéis lotados, enfim, é algo realmente muito significativo. Tudo pronto para a virada, tudo pronto para essa temporada de verão, e lembrando que as previsões aí do tempo indicam um verão muito chuvoso, tanto a Defesa Civil é capaz de ter bastante trabalho aí em janeiro de 20, perdão. Realmente preocupa bastante, sim, Edgar. A gente está trabalhando no planejamento, não está tudo pronto, não. A gente está executando, né? Tem toda uma preparação. Também não ia ter graça, né? São milhões de pessoas que a gente aguarda aí na virada. Né? No ano passado a gente trabalhou aí com praticamente 1,5 milhão de pessoas na nossa virada no Réveillon. Esse ano a expectativa semelhante, vamos ter 10 balsas aí marcadas, vamos ter um show pirotécnico que tem se consolidado como o segundo maior do país. Vamos ter eventos também na areia, com show da Orquestra Sinfônica, banda Blitz com o Evandro Mesquita esse ano também, na areia. E as tendas, né, que nós estamos montando, já começaram a montagem. Dia 31 vamos abrir as 4 tendas na Orla da Praia, cada uma com um tipo de programação, para um tipo de público específico. E nós vamos manter essas tendas aí até o Carnaval, ou seja, até a terça de Carnaval. Milhares de pessoas vão passar pela programação, são mais de 200 atrações. Então o verão sempre nos exige mais, mas a gente tem trabalhado, vamos ter também o aniversário da cidade, com o show do Zeca Pagodinho, na areia da Praia do Gonzaga, Baile da Cidade, são muitos eventos, né? Carnaval Baile também. Da Cidade com o show do Zeca Pagodinho também. Né? Baile também, a gente sempre fez isso. Baile depois do show na praia, né? Desde que eu assumi a prefeitura, essa foi uma regra que eu estabeleci, que artista que vai no baile tem que cantar na praia para o povo aberto, né? Então, o mesmo artista, o mesmo show, em 2 eventos diferentes, e é assim que vai ser o Baile da Cidade também nesse ano. E, então, a expectativa é muito positiva, os hotéis estão lotados, né? Taxa de ocupação que é a maior do ano, muito bom, né? do Réveillon. E ano que vem a gente veio trabalhando nessa festa da virada para que ela pudesse se consolidar, projetar a cidade, trazer turistas. E eu diria que a gente conquistou esse objetivo, viu, Edgar? Hoje, não só o público para esse ano, mas a gente firmou uma parceria para o próximo ano, que era uma parceria que nós sonhávamos há muito tempo com a MSC, que vai no ano que vem deixar um transatlântico aqui na Baía de Santos para acompanhar a nossa queima de fogos. Vão trazer turistas aí da Argentina, do Uruguai, do Chile no próximo ano, que vai ser muito importante para consolidar Santos como um destino turístico aí internacional cada vez mais. Muito bem, nós estamos quase em cima da hora. Queria recrutar a turma toda aqui, como a gente faz no último programa ao vivo de todo ano. Toda a equipe que nos ajuda aqui, na verdade, permite que a gente vá para o ar, tá certo? Nossos câmeras, pessoal do corte, pessoal da edição, enfim. Está aqui na ponta o nosso Vitor Birket, aqui o Rafael Cury, aqui o Léo Pereira, aqui o Vitor Fernandes e lá o nosso Rafael Bola, o nosso... Não é cantor, né? O vocalista do Zimbra, né? Grande Zimbra, conjunto de rock, enfim, né? Todo final do ano a gente traz o povo aqui para a gente fechar com alegria, né? E agradecer a todo esse time que a gente tem aqui há tanto tempo, né? O prefeito está acostumado, o Aldo também é do nosso time. Está faltando o Marcos Santana já aqui, que já se retirou para o Natal lá em São José do Rio Preto, muito distante. Eu agradeço, como sempre, né, a sua atenção, você que esteve conosco ao longo de todo o ano de 2019. Como sempre, a gente procurou fazer aqui o melhor jornalismo possível, trazer as figuras mais importantes da cidade, debater e discutir os temas de maior relevância para a região metropolitana, para Santos e para todo o país. E acho que, de alguma maneira, a gente conseguiu passar a nossa mensagem. Aldo Neto, obrigado por tudo em 2019. Bom Natal, felicidades. Para todos vocês, principalmente para o nosso povo. Arminda, obrigado por ter largado as férias, tá certo? E colaborado com a gente. Sucesso sempre, obrigado, bom Natal e um ótimo 2020. Bom Natal para você também, para o Aldo, para toda a sua equipe, para o prefeito. Bom Natal para o Santista, né? Que 2020 seja um ano melhor, né? Que seja um ano de grandes desafios e de muitas conquistas também, de resiliência, né? No final do ano a gente tem eleições, então acompanhem
o jornalismo, acompanhe as notícias da nossa Baixada para que chegue outubro e a gente saiba escolher com mais propriedade. Obrigada, Edgar. Obrigado a você. Por favor, a Arminda colocou, acompanhe as notícias, não o WhatsApp. Fakes, não os fake news. Não, porque o WhatsApp agora virou, saindo no WhatsApp tá certo. Prefeito, a mensagem final aí, por favor. Agradecer você mais uma vez, Edgar, aí por participar aqui do programa, desejar um Natal aí de muita harmonia, muita paz com a família e que esse sentimento, esse clima de Natal aqui, hoje é um programa bom, né? Suave, calmo, que esse clima aqui possa permear todo o ano de 2020, viu, Arminda? E a Aldo também, a todos vocês, mas brincando, desejar aqui um Feliz Natal também, Arminda, para você, a família, para o Aldo também, para o time aqui do Edgar, time de peso, time de ponta aí, viu, Edgar? É verdade. Tá faltando uma mulher aqui nesse time. Pois é, aí fica com eles, né? Eles só vem barbado aqui, o que vão fazer? Mas desejar um Feliz Natal para todos e para o Santista, né? Especialmente está nos acompanhando durante todo o ano, dizer que a gente vai trabalhar para ter um ano de 2020 melhor do que foi 2019, com muito comprometimento. É o último ano de um ciclo de 8 anos de governo e que minha energia, minha motivação está redobrada, mais entusiasmado, mais motivado para fazer todas essas entregas e construir uma cidade cada vez melhor e mais feliz para cada um de nós santistas. Obrigado e bom ano para todos aí. Bom ano para todos, bom Natal primeiro, né? Felicidades, saúde, paz, alegria para todos. Meu muito obrigado, né, pela audiência, como eu já disse. Aproveitar só, Edgar, desculpa aqui, só para eu sair de casa, minha filha, almocei lá em casa hoje, eu pedi para mandar um beijo para ela, Gabriela, Paulo, Guilherme, Vanessa. Beijo para vocês. Beijo para todos que nos acompanham ao vivo e na reprise, né? Um feliz 2020 e no dia 9 de janeiro estaremos de volta com o Ponto de Vista ao vivo. Agora, na sequência, até lá você acompanha alguns programas gravados e várias reprises. Gente, o time está todo aqui, obrigado, né? Mais uma vez. Obrigado a todos, saúde. Grande abraço. Tchau, gente.